madeirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma peça de fácil venda que é para você vender muito no seu ateliê. Quem não gosta de organizar as maquiagens, não é mesmo? Então nesse vídeo, junto com a Asa Tecidos, eu tô trazendo esse passo a passo para você, onde eu vou te ensinar a como produzir essa necessaire porta-maquiagens. E os materiais vocês já sabem, vocês encontram lá no site da Asa Tecidos. E eu vou estar deixando aqui na tela também o nosso cupom de desconto para você garantir aquele descontinho nas suas compras também. Essa necessaire ela é super simples e fácil de fazer. Na verdade, acaba se tornando duas necessaire. O modelo que eu trouxe, ele é dessa forma. Então, de um lado, você pode colocar os pincéis, rímel para maquiagem. E do outro lado, você ainda tem um bolso para colocar paleta de sombra, blush, o que você preferir. Até também aqueles lencinhos para tirar a maquiagem. E aqui no centro, a gente tem a necessaire, que cabe muita coisa aqui, ó, dá pra você organizar bastante coisa. E o mais legal dessa necessaire é o seguinte, ó, é que ela desmonta, você pode soltar ela e aí de repente leva só essa necessaire, se é uma coisinha rápida, precisa levar poucos itens, ou se precisa levar aí o seu kit de maquiagem completo, você pode carregar a bolsinha toda. Ou ainda, como tem essa opção de soltar, você pode levar só essa parte aqui. A aula tá super fácil, simples de fazer e com certeza vai ser muito vendável. E se você estiver chegando agora no canal, não esquece de já curtir esse vídeo, ele incentiva muito o meu conteúdo. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Porque quando você ativa o sininho das notificações, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, ele vai estar notificando você. E aí, estão curiosos? Então vamos ao passo a passo. Para fazer o nosso passo a passo, nós vamos usar o mesmo molde da necessaire Sambonet que eu já ensinei aqui no canal e que os materiais vocês também encontram lá na loja da Asa Tecidos. Então, se você ainda não fez essa necessaire, o molde está disponível gratuitamente no site do Farolzinho Ateliê. É só você imprimir, recortar o seu molde e fazer a necessaire. Aqui no card eu vou estar colocando o link dessa aula para você aprender a fazer a sua necessaire Sambonet. A necessaire Sambonet é essa daqui que eu tô falando, então nós vamos utilizar o molde e fazer com essa nova estampa. Então, na minha proposta para um porta-maquiagem, a necessaire fica dessa forma, com o cursorzinho lá da Asa Tecidos. E aí, eu fiz o mesmo modelo de necessaire, só que agora nessa versão. Então, já tem aula aqui no canal. E agora, para poder fazer a outra parte da necessaire, nós vamos usar aqui um tecido já matelado. E eu tô utilizando aqui a manta R2, que vocês encontram lá no site da Asa Tecidos. Eu amo essa manta, ela é maravilhosa. Então, eu já fiz aqui o matelacê. Tem vídeo aqui no canal também ensinando como eu faço o meu matelacê, vou linkar para vocês no card. E aí, você vai fazer o matelacê usando esse tecido, que é super gracinha, bem cara de maquiagem. E para poder fazer essa peça aqui matelada, essa peça tá medindo 23 centímetros por 40 centímetros já pronta. E aqui na parte de baixo, eu tô com forro do mesmo tecido, e aí o forro, deixa ele um pouquinho maior, que vai facilitar na hora da gente poder fazer o nosso processo aqui da necessaire. Vamos utilizar dois zíper de aproximadamente 25 centímetros, um fica para essa parte. E o outro zíper é aqui para poder usar na necessaire, mas lá na aula da Sambonet eu ensino todas as medidas para você. Vamos usar dois cursor, um que vai aqui na necessaire e o outro cursorzinho que vai nessa peça. E o cursor, eu também peguei um cursor temático, que vocês encontram lá no site, que é de bolsinha, que combina super com o nosso tecido escolhido. Vou utilizar viés também, estou utilizando um viés pink combinando. Esse viés aqui, o legal dele é que lá no site da Asa vocês podem comprar assim, ó, por metro, 5 metros, então é uma ótima opção para você poder produzir as suas peças. Então, você pode comprar 5 metros, que é suficiente para fazer a nossa peça.
Vou utilizar também um corte de tela vôlei medindo 25 centímetros por 31. Eu também cortei um pouquinho maior, ó. Então, aqui tá com aproximadamente 27 só nas laterais, mas o comprimento tá com 31 centímetros. E para poder produzir a lapela, eu vou utilizar um tecido matelado já também, medindo 10 centímetros por 15 centímetros e um tecidinho também para o forro. Essa foi a nossa lista de materiais. Agora vamos aprender a produzir a nossa necessaire porta-maquiagem. Agora aqui nós vamos começar pela nossa lapela e eu vou deixar direito da minha lapela com direito do meu forro. Dessa forma, vou utilizar uma caneta mágica e também um cone de linha só para poder marcar aqui a minha peça. Então, eu vou marcar aqui da base dela 2 centímetros para poder fazer a minha lapela. No centro da minha peça, eu fiz um piquezinho e agora eu vou utilizar aqui o meu cone, colocando o centro do meu cone dessa forma. E depois eu venho aqui, ó, com ele na lateral, colocando meia lateral aqui e fazendo também aqui uma brincadeirinha aqui para poder fazer uma aba diferente, ela ficar mais assim charmosinha na nossa peça. E agora aqui eu vou fazer a costura fechando. Então, eu costuro aqui, vou fazer essa brincadeira e termino aqui. Então, costurei toda a minha peça, iniciando com retrocesso e finalizando com retrocesso. Agora, eu vou recortar toda a minha peça. Não vou fazer pique, mas eu vou recortar bem próximo. Depois, eu desviro e vou passar para assentar minha peça. E agora, com a minha aba desvirada e já passada, eu vou passar uma costura em toda a volta, rebatendo a minha peça. E aí, eu já fecho aqui, que ela está aberta, e corto esse excesso. Agora é só você reservar a sua lapela. Nessa etapa, a gente vai precisar de 3 tiras de viés do tamanho da largura da nossa peça, que a gente vai começar a preparar o nosso bolso de tela vôlei. Para isso, eu vou utilizar o meu viés dessa forma, ó, dobrando ele e aplicando em toda a minha lateral. Desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, coloco o meu viés dobrando, mas eu já vou aproveitar e vou aplicar o meu cursor do zíper. Então, eu coloco aqui e vou aplicando junto com o meu viés. Apliquei aqui o meu viés e eu vou rebater na parte de cima. E aí, agora, eu vou aplicar esse outro viés, só que agora aberto nessa parte de cima. Então, o viés agora tá aplicado e agora eu já posso passar o meu cursor de zíper e parar com ele no meio. Então, agora o nosso bolso de tela vôlei já tá passando o cursor e eu vou reservar. Eu vou pegar agora aqui a minha peça e eu vou medir meio com meio, vou dar um piquezinho. E a mesma coisa do outro lado, no sentido do comprimento da minha peça. E agora aqui que ela já tá dividida ao meio, como o tecido é escuro, facilita ter o pique. Então, aí é só agora passar um risco com a caneta mágica. Através das cores claras, eu consigo ver esse risco e vai facilitar para mim costurar o forro. Então, marquei o centro da minha peça. Agora que eu coloco o meu forro dessa forma, e aí eu vou passar uma costura aqui, segurando a parte de baixo com essa parte de cima.
Agora aqui eu já passei a minha costura do lado de baixo, ela ficou dessa forma presa. Agora aqui, dessa parte de cá, um lado só do bolso, eu vou costurar fazendo todo o fechamento, costurando o meu forro. Esse lado de cá, ele fica solto o forro. Agora aqui, então, eu já costurei meia parte do meu forro, a outra parte está solta e eu vou refilar só essa lateral aqui para facilitar na hora de eu costurar. Com a minha lateral refilada, eu viro aqui a minha peça e agora essa parte onde tem o zíper do meu bolso, eu vou apoiar ela aqui dessa forma e vou costurar esse lado. Costuro novamente o meio e as laterais. Então, posiciona a sua peça certinha e você vai virar do outro lado para costurar. Então, para isso, eu vou aproveitar e vou prender com alguns alfinetes. Esses alfinetes vocês encontram lá na asa também, para poder costurar tudo certinho a minha peça. Então, essa parte do meu bolso já está costurada, essa daqui e o forro ficou solto. E agora aqui eu vou costurar fazendo os bolsinhos, ó. Então, tá assim a minha peça, eu retiro o forro dela aqui, deixo somente, tiro a parte aqui da estrutura com uma telacê, deixo somente o forro e o bolso. E agora eu vou costurar aqui, fazendo a divisão dos bolsinhos para os pincéis de maquiagem. É uma peça que fica muito à vontade, você pode fazer os bolsinhos da forma que você preferir. Você pode dividir ao meio e fazer 3 bolsinhos, ou como eu vou fazer. Eu vou fazer 5 bolsinhos, vou deixar mais larguinho, porque de repente cabe um maior no bolso, 2 menores, do que de repente limitar e não caber os pincéis maiores. Então, agora aqui eu vou fazendo as divisões dos meus bolsinhos. Ó, então aqui eu já costurei os meus bolsinhos e acabei fazendo 6 bolsinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 costura e vou ficar com seus 6 bolsos. Não se preocupem em chegar com essa costura até o final, tá? Você pode fazer, ó, deixando aqui mais ou menos um dedo antes do final, ele até fica grossinho aqui, de repente fica ruim pra você, mas não precisa chegar com essa costura até o final. Agora, então, que a gente já fez o nosso bolso, costurei aqui, marcou, aí agora eu posso alfinetar novamente a peça para ela não ficar torta. Só vou colocar 2 alfinetes e agora, pelo lado contrário, eu costuro fechando a minha peça. Ó, essa costura, como vocês podem ver, eu fiz bem na beiradinha, tá com linha branca, mas tá tudo bem, porque depois eu vou passar o viés, vai esconder, e agora eu vou refilar toda a nossa peça. Bom, então aqui eu já estou com a minha peça refilada. Antes de refilar a minha peça, eu arredondei os cantinhos, para isso eu usei um cone de linha, você pode utilizar qualquer coisa, porque eu acho que a peça arredondada sempre fica mais charmosa, mas se você quiser deixar reto, também dá. A peça agora já está arredondada e nós vamos marcar o fundo da nossa nécessaire, para poder encaixar a nossa nécessaire e a nossa peça ficar dessa forma. Para isso, então, eu vou pegar a minha régua, a caneta mágica e eu vou marcar dessa linha do centro 3,5 cm, passo um risco, novamente da linha do centro 3,5 cm e passo outro risco. Eu já fiz isso aqui, então agora eu vou costurar nesse risco de cá e nesse risco de cá. E com isso eu faço o fundo da minha nécessaire.
Agora, ó, ele fica bem mais fácil para dobrar e aí essa outra necessaire se encaixar no meio. Por isso que eu falei para vocês que na hora de fazer a divisão dos pincéis não tinha problema se essa costura não chegasse até o final, porque como ia ter essa daqui, ela parava antes. Agora com a nossa peça quase pronta, desse lado de cá, onde está o nosso zíper, nós vamos colocar a nossa lapela que a gente fez no início. Então, para isso, eu vou unir ponta com ponta, vou fazer um piquezinho aqui para marcar a minha peça. Vou pegar a minha lapela aqui, também faço um pique. E aí, eu vou colocar direito da minha peça com direito da minha lapela, vou encaixar aqui e vou fazer uma costura de segurança. Lapela costurada, agora é hora da gente passar o viés. O acabamento do viés, eu quero que ele fique mais bonito do lado direito da peça, então a gente sempre começa aplicando o viés pelo lado avesso da peça, ou no nosso caso aqui, pelo lado interno da nossa peça. Não vou me aprofundar no viés. Tem um passo a passo aqui no canal onde eu ensino tudo para vocês como aplicar o viés. Eu vou estar linkando aqui no card para vocês. Então, eu vou passar um pouquinho mais rapidinho aqui. Vou aplicar o viés e daí depois a gente rebate esse viés. Agora aqui, já apliquei o viés em toda a minha peça, eu vou começar a desvirar esse viés. Você pode utilizar o auxílio do ferro, se você quiser. Outra coisa também, aqui, se você preferir, você pode usar também um plástico cristal ou plástico translúcido, fica ao seu critério. É que como a peça é toda de tecido, aí eu prefiro usar tela vôlei, por quê? Porque na hora de lavar também é mais fácil, mas fica ao critério de vocês. E agora aqui, então, eu vou começar a rebater todo o meu viés. Bom, então agora aqui com a nossa necessaire, a parte externa pronta, eu já coloquei aqui o meu botãozinho tic-tac, ele fica aqui dentro do bolsinho e coloquei também aqui na minha lapela a outra parte que encaixa. Na verdade, acaba sendo duas necessaires, aqui dá pra guardar maquiagens também, paleta de sombra, alguma coisa assim, e desse lado os pincéis. Mas agora a intenção é encaixar aqui, ó, e essa peça ficar firme. Então, eu vou colocar aqui no fundo da minha necessaire dois botões tic-tac, um nessa extremidade e outro nesse, e depois eles vão se encaixar nessa outra parte aqui. Então, eu vou começar colocando desse lado aqui. Então, já coloquei um botãozinho, agora eu vou colocar o outro. Botões colocado. Agora, eu venho aqui na minha necessaire, centralizo a necessaire aqui, abro ela aqui e por dentro eu vou apertar para ela poder marcar o meu botão. Aperto de um lado, contra o outro e aperto bem do outro. E com a caneta mágica, eu faço uma marcação da onde vai ser colocado o meu outro botão. Aí, pro meu botão vazar do outro lado, eu vou usar um desmanchador, que ele vai facilitar na hora de eu encaixar por esse lado aqui. Ó, então, prontinho, com os meus botões colocados, a minha necessaire fica dessa forma, fica encaixadinha. E aí, eu posso retirar ela ou deixar ela fixada aqui. E agora, fica super legal para organizar a maquiagem, colocar os pincéis e o que você quiser. E depois, é só você fechar aqui a sua peça e fica dessa forma. E é isso, pessoal. Viram como é super fácil de produzir essa necessaire? Aproveita
aproveita, dá uma passadinha no site da Asa Tecidos para você garantir todos os materiais. E lembrando, em todas as redes sociais, eu sou Farolzinha Ateliê. Aproveita para me seguir lá no Instagram e se você fizer a sua peça, me marca com o @farolzinhaateliê. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!